Fala aí, galera, beleza? Como é que tá, torcedor? Vamos lá. Vamos aqui passar então a entrevista coletiva, pautas da entrevista coletiva do presidente Romildo, que ele concedeu hoje para a Grêmio TV, hoje às 11 horas da manhã. Então eu selecionei aqui 4 pontos. A entrevista foi longa, na verdade não seria bem uma entrevista, ele fez um contato direto com o torcedor através do YouTube. Então assim, teve várias perguntas, torcedor dando bronca, indo para cima mesmo, como ele fala, foi carta branca, não foi nada de pergunta separada ou escolhida, foram as perguntas mesmo que tinha que ser feito. Ele respondeu todas e não fugiu de nenhuma. E eu selecionei 4 perguntas, 4 respostas que ele deu para a gente discutir aqui e analisar. Existe mais, mas eu quis em primeiro momento eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que ele está transparecendo para nós torcedores. Beleza? Eu sou o Léo Nascimento. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu like aí, isso é muito importante, dá um engajamento e para poder ser repercutido cada vez mais esse vídeo, nos ajude aí no crescimento do canal, que está bem legal, beleza? Então vamos lá. O que eu separei aqui está bem espaçado, diversificado, assim, não está na sequência da entrevista. Eu selecionei a primeira parte, foi da preparação física, que ele perguntado o que ele achava da preparação física do Grêmio, que muitas vezes estão cansando muito rápido os jogadores. E aí ele colocou assim: internamente se fala e se cobra. É uma responsabilidade da comissão técnica. Eu respaldo pela experiência deles, que o trabalho está sendo bem realizado. Mas a minha impressão, em determinados momentos, o Grêmio se ressente de uma energia maior. Cara, ele está falando aqui o que é o seguinte: ele não conhece de preparação física, por mais que ele tenha vivência no futebol há muitos anos, time de futebol lá em Osório, ele sabe que existe alguma situação. Só que o que aconteceu? Para quem não lembra, o preparador físico do Grêmio que saiu, que é da seleção brasileira, o Grêmio contratou um que veio da Tailândia, que é a maior repercussão negativa sobre isso. Só que esse preparador físico, ele segue a sequência cronológica, o cronograma passado que estava sendo executado antes, ele continua seguindo. Ele não mudou, não foi mudado nada. Entendeu? A diferença é que com esse cara, o preparador, eu estou falando aqui já para vocês entenderem, o preparador físico, ninguém falou isso, eu vou falar aqui. O preparador físico do Grêmio, ele ia para a seleção brasileira, então ele ficava fora em períodos da seleção brasileira. E com esse preparador físico não. O que acontecia? O preparador físico antes saía e ficava o Alexandre Mendes no lugar. O Alexandre Mendes, para quem não sabe, ele é preparador físico, ele é formado em educação física, ele tem especialidade em preparação física e ele trabalhou com o Renato na preparação física quando o Renato iniciou, lá no Madureira. Se eu não me engano, foi no Madureira que ele começou. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte: ele ficava nisso aí, então ele acumulava função. E agora o Grêmio separou, tirou o cara que era da seleção brasileira e deixou ele. Beleza? Então o que ele aconteceu? O presidente está falando que esse cara, que a preparação física é de responsabilidade da comissão técnica. No momento que isso começar realmente ele repercutir que está atrapalhando, ele vai ter que fazer mudanças. Mas ele respalda hoje a experiência que eles têm em preparação física. Mas, como torcedor, o presidente fala, e às vezes eu me ressinto de uma energia maior no Grêmio. É isso que ele fala. Ele também está incomodado com isso. Beleza? Já ficou longo, cara, o vídeo, já ficou longo, mas vamos lá. Segundo ponto que eu coloquei, contratações. Ele falou, um meia e um centroavante em primeiro momento. Temos que aguardar o desempenho da transição para verificar como fazer isso. Comprar jogadores iguais, isso não vai acontecer. Ou vem para disputar titularidade ou não vem. Volância, meia e centroavante, o mercado está difícil. E o Grêmio trabalha sim em situações, se o jogador responder à expectativa, possam ser e ter uma disputa de titularidade. Se não for isso, ele não vai contratar. Vai ser o pessoal da base, a gurizada da base, o que todo torcedor quer. É isso que vai ficar, entendeu? É isso. Então, nada de grandes contratações, nada. E aí depois ele fala num outro momento, que eu coloco aqui. Temos contratado e temos jogadores da base. Foi perguntado sobre novas contratações, né? E ele disse assim, não me peçam para fazer desvaneios. Vamos contratar jogadores que podemos pagar. Então, se referindo a Stuani, a Cavani, esses caras, esquece, não vai ter nada fora do comum. Vai ser situações em que possa pagar.
vamos com a nossa convicção e os pés no chão. Graças a Deus estamos equilibrados. Muitos estão com grandes problemas por fazerem loucuras, e eu não preciso citar exemplos. Então, tem clubes que foram rebaixados, tem clubes que estão na zona de rebaixamento, tem clubes que estão no topo da tabela, mas estão mal financeiramente, e isso vai estourar já já. É isso que ele quis dizer. Outra situação, Jean-Pierre, perguntado sobre o Jean-Pierre, ele fala, está sendo preparado para retornar. As lesões atrapalharam e o departamento médico está cuidando muito bem para não ter lesões. Foi uma lesão próxima da outra e o medo de ter problemas maiores estamos reguardando. É isso que ele quis dizer. Que o Jean-Pierre, ele estava com uma lesão, né, foi constatada uma lesão, aí depois ele testou positivo para a doença e aí o Grêmio vem tratando ele. Ele está fora do jogo contra o Botafogo e está fora do jogo do próximo final de semana. Ele não vai jogar, ele está sendo recuperado e sendo tratado fisicamente para não ter mais lesões. É isso que ele coloca. E aí o outro ponto que eu quero colocar é sobre o Diego Rosa. Perguntado sobre o Diego Rosa, que ele colocou, ele fala assim, não joga mais no Grêmio, por questões contratuais. Um torcedor perguntou para ele sobre o Diego Rosa se poderia jogar no Grêmio, né, por ser aproveitado nessa fase que o Grêmio está mal, e ele coloca, não joga mais no Grêmio. Foram questões contratuais que o Grêmio precisa preparar o jogador para entregar ele em janeiro para o Grupo City. É isso que ele fez. Então está sendo avaliado, foi conversado com ele, com a família, ele não veste mais a camisa do Grêmio. Ele está sendo preparado tecnicamente e fisicamente para se apresentar em janeiro. Galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que tem mais assunto para colocar sobre a entrevista dele. Tem muita coisa muito interessante que ele falou. Ele foi mesmo de peito aberto a falar com a torcida. Isso é muito bom. Eu parabenizo muito ele por isso. Beleza? Então é o seguinte. Vamos tentar ajustar, fazer mais alguma situação aqui, analisar mais a fundo a entrevista, mas esses pontos aqui que eu quis colocar para vocês. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A janela está aberta, sim, abriu hoje e o Grêmio vai contratar. Mas, como como o presidente falou, não vai ter devaneios. Ele vai seguir a sua linha. Beleza? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Tamo junto, porque aqui é Grêmio.